para saber sobre as eleições aí também para o Legislativo, né? Paulinho, você começa. Eu vou seguir a linha do presidente Bolsonaro e falar sobre a derrota da grande mentira, porque isso precisa ser feito em detalhes e eu peço desculpas porque eu vou ter que me deter aqui em números, tá? E aí nós precisamos passar, porque isso precisa ser esfregado na cara da imprensa todos os dias a partir de agora. Todas as análises feitas foram feitas com base em pesquisa. Inclusive um jornalista de uma outra emissora estava falando, será que nós jornalistas não estamos nos baseando demais nessas pesquisas? E eu acho que os jornalistas mais honestos estão fazendo essa análise em vez de dizer que acertaram, que estavam corretos o tempo inteiro. Então você pega, por exemplo, vamos começar por São Paulo. Eu vou falar por enquanto só de Senado. Vamos pegar São Paulo. Estou aqui com as notícias abertas na minha tela. Datafolha. Votos válidos. Márcio França lidera a disputa com o Senado em São Paulo com 45%. 45%. Na sequência, Marcos Pontes com 31%. Qual foi a realidade? Márcio França teve 36, de 45 para 36. E o Marcos Pontes teve de 31 para 49. Se você jogar búzios, você vai ter uma chance muito maior de acertar o resultado do que o Datafolha em São Paulo. Agora vamos aqui para o Espírito Santo. Espírito Santo, IPEC, outro instituto predileto aqui do nosso amigo. Rose lidera com 44% dos votos válidos para o Senado. Magno Malta tem 37%. Resultado final, qual foi? Magno Malta, 41,95% e Rose de Freitas, 38,17%. Quase que ao contrário do que o IPEC disse. Vamos continuar. Claro, é importante falar desse caso do Amazonas. Omar Aziz, segundo o IPEC, teria 34% dos votos e Coronel Menezes estaria 5 pontos atrás com 29%. No final das contas, o Omar Aziz realmente teve mais votos, mas a diferença foi de 1,4%. O que aconteceu foi que o Omar Aziz foi eleito pelo IPEC. Os eleitores certamente acharam que talvez não tivesse chance o Coronel Menezes e o Omar Aziz acabou eleito pelo IPEC. A influência do IPEC... O Paulo Eduardo Martins. Eu vou chegar. O Paulo Eduardo Martins é uma das cerejas do bolo. E vamos falar sobre ele agora. IPEC no Paraná. Votos válidos. Álvaro Dias tem 41%. Sérgio Moro tem 35% e Paulo Martins tem 14%. Reparem, 2 semanas atrás, aqui neste programa, no Morning Show, eu falei, eu acho que o Paulo Matias tem chance de levar ao Senado. E aí, o bobalhão, só você acredita nisso? Só você acredita nisso. Nossa, resultado final. Hoje, né? Paulo Matias não participou. Paulo Matias, Paulinho Pesquisa saiu meio destruído. Saiu. Paulo Martins teve 29,12%. Repito, IPEC disse que ele teria 14%. Ele teve mais do que o dobro do que o IPEC disse que ele teria. Sérgio Moro terminou em primeiro lugar com 33,50% e o Álvaro Dias 23,94%. Assim, é um mundo paralelo, mas vamos continuar. Rio Grande do Sul. Pesquisa para Senado no Rio Grande do Sul. Olívio, 36%. Mourão, 28%. Ana Amélia, 27%. Mundo Real, Mourão, 44,11%. Será que alguém está prestando atenção, hein? Olívio Dutra, 37,85%. Se você prestasse atenção, você ia falar menos bobagem a partir de agora. Viu? Vamos lá. Peraí. Você ia falar bem menos bobagem a partir de agora. Termina aí, tá chato. Vamos lá, vai lá, Paulo. Você sentar aí no cantinho, anotar para você aprender para a próxima edição. Deixa ele só trazer os dados. Hamilton Mourão, 44... Vou repetir, só para o Google é devagar, então vou ter que repetir. Olívio, IPEC, pesquisa do IPEC. Olívio, 36%, Mourão, 28%, Ana Amélia, 27%. Resultado, Mourão, 44%, Olívio, 37% e Ana Amélia, 16%. Mais de 10 pontos de diferença para Ana Amélia e certamente para o Mourão. Não acabei. Tocantins. Olha a loucura do Tocantins. IPEC disse que estava disputado o Tocantins. Dorinha tinha 19% e Cátia Abreu tinha 18%. Mundo Real. Dorinha teve 50,42% e Cátia Abreu 18,50%. A Dorinha teve 30 pontos, 31, 32 pontos a mais. A margem de 32 pontos do IPEC. Agora, Rio de Janeiro. Tem que falar do Rio de Janeiro.
Tem que falar do Rio de Janeiro. Os dois casos mais assombrosos são do Paraná, onde o IPEC tomou, e a Rede Globo tomaram a eleição do Paulo Eduardo Martins, trazendo voto útil para o Sérgio Moro, dizendo que Paulo Eduardo Martins não tinha chance. Isso para mim, deveria ser caso de processo judicial. Mas vamos lá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro precisa ser dito. Os institutos de pesquisa que diziam que... em primeiro lugar, institutos de pesquisa em conluio com o TSE. Institutos de pesquisa sequer colocaram Daniel Silveira na disputa. Sequer colocaram, embora ele estivesse nas urnas. Daniel Silveira esteve nas urnas e teve quase 20% dos votos. Ficou um pouquinho atrás do Alessandro Molon. E o Romário acabou eleito. Será que se os institutos de pesquisa tivessem colocado o Daniel Silveira na disputa e mostrado que ele tinha 20% dos votos, será que ele não teria sido eleito senador? Eu posso dizer a vocês, teria. As pessoas não votaram no Daniel Silveira apenas por causa disso. Agora, a gente tem mais, e lamento ter que me estender, mas, vamos lá, São Paulo para governador, IPEC, Tarcísio, 31, Haddad 41, Datafolha, Tarcísio 31, Haddad 39, Quest, Tarcísio 34, 36 Haddad. Resultado, Tarcísio 42, 35 Haddad. Rio de Janeiro, IPEC, Castro 47, Freixo 28. Datafolha, Castro 44, Freixo 35. Quest, 4,48, Castro 41. Não, do Castro foi inacreditável, né, Paulinho? No Rio de Janeiro foi inacreditável. Não, no Rio de Janeiro foi inacreditável. Foi o maior erro né? Maior erro dessa eleição. Não, mas o do Rio, o erro de São Paulo foi grande. Mas o maior erro Rio, desta eleição foi assim... Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, ninguém mostrava 20 pontos, que foi o que ele teve quase a mais, ou 15 ou 20 E o Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul também foi outro erro. IPEC, olha, teve... 30, Leite 40. Posso falar? Real Time, Onix 30, 33, 43 Leite. Resultado final, Onix 37, 26 Leite. Pelo amor de Deus, gente. A diferença acabou sendo de 11 pontos pró-Onix. O IPEC, um instituto predileto aí de muita gente, dava 10 pontos por Leite. Vocês entendem? Não é que a notícia... Ora, não é mais que os institutos de pesquisa passaram a errar. Eles passaram a apresentar a realidade de cabeça para baixo. Ao contrário. Basicamente, você pode pegar uma pesquisa e jogar dado, que vai dar a mesma coisa. Sim. O Brasil, peraí, Paulinho. Olha só, Paulo, só para terminar. Para fechar, Brasil por favor. Precisa, nossos deputados e senadores, eu clamo a eles aqui nesse programa ao vivo no ar e clamo aos eleitores que peçam hoje ou amanhã comecem a coleta de assinaturas da CPI das pesquisas. Isso é influência indevida no processo eleitoral brasileiro. Isso não é... Todos os erros foram em favor da esquerda. Todos. Isso não é acidental. Isso não é acidental e precisa ser investigado. Muito bem. Falando nisso, o líder do governo apresentou agora um projeto de lei que criminaliza as pesquisas. Líder do governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Barros, é para seguir nessa toada aí de, olha, as pesquisas, elas estão unidas contra a direita, essa teoria da conspiração, como se a pesquisa quisesse errar para a esquerda. Agora, detalhe. A pesquisa que o Paulo Figueiredo trouxe para vocês, a Brasmarket, que ele apontou aqui como uma das pesquisas que a gente devia debater, ela disse 2 dias antes da eleição que o Bolsonaro ia ter 45 e o Lula 30. Ela deu 15 pontos a mais pro Bolsonaro. Ele usou a Brasmarket aqui. Ele trouxe a Brasmarket. A gente só debateu o Brasmarket. A gente só debateu o Brasmarket porque ele jogava no grupo essas pesquisas, falava de Brasmarket. Calma, Paulinho, Paulão, Ursinho. Ele tá muito nervoso, você tá muito... Hoje é o dia de te desmascarar. Calma, turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, eu não sei por que você tá... Guguinha, vocês estão trazendo várias pesquisas, Brasmarket e tal. Qual foi a nossa regra aqui neste programa desde... Eu vou passar a palavra pra você. Fica tranquilo, fica calmo, Guguinha, sem estresse. Nós só estamos começando o segundo turno, ainda tem 27 dias pela frente. Sabe lá Deus o que pode acontecer. O importante é manter a estabilidade. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Qual foi a regra aqui desse programa? Saiu pesquisa, Por que o Paulinho Pesquisa foi criado? Pesquisa que está registrada no TSE, vem aqui e traz. Vamos trazer. Agora, o que a gente tem que fazer é quais pesquisas erraram e quais minimamente acertaram. Ou pelo menos assim, uma que tem acertado, porque até agora eu também não estou todas essas que a gente discutiu acertaram o Lula e erraram o Bolsonaro. Isso é fato. Eles vão ter que explicar por que eles não captaram esse bolsonarismo. Por que eles não captaram o bolsonarismo que teve em ascensão
ascensão, principalmente em disputas para o Senado, a gente viu em alguns estados para o governo, mas a gente teve o contrário. A gente teve pesquisa IPEC mostrando o candidato do União Brasil ganhando no Piauí, ou bem à frente, e o do PT ganhou no primeiro turno. E isso aconteceu em alguns estados. E eu não acho que eles erraram. Eu acho que é um sentimento que se criou na reta final que favoreceu os candidatos do PT. Eu não acho que eles estavam querendo prejudicar o PT. Aí foi citado o caso do Márcio França. O Márcio França estava na frente nessa. Mas o Márcio França, segundo o IPEC e o Datafolha, em 2018, ele ia acabar em terceiro para governador. Ele acabou em segundo, na frente do SCAF. Eles estavam querendo prejudicar o França lá, agora querem ajudar o França. Não. Claro que acontecem erros metodológicos e acontecem ondas que mudam também o resultado na reta final. E a gente provavelmente tem as duas coisas nesse caso do bolsonarismo. Tem tanto um erro. Assim, na reta final. Foram 6 pontos que erraram para o Bolsonaro. Para o Lula, eles não erraram. Rápido, se a gente for notar. Peraí, por favor, Rosô. Para o Lula, eles não erraram. Eles erraram para o lado do Bolsonaro. Então, eles tiveram um lado que eles acertaram. Contra o Bolsonaro, né? Que foi o lado do Lula. O lado do Lula, eles deram que, na margem de erro, a maioria dessas pesquisas chegava a 48, 49 que seja, ele teve 48,5. Então, para o Lula, eles tiveram um acerto. Eles podem se vangloriar desse acerto. Para o Bolsonaro, eles precisam explicar por que eles não captaram essa onda bolsonarista que surgiu agora na reta final. Agora, o que eu acho... A onda bolsonarista surgiu eles erraram. Quem tem que se explicar, gente? Quem tem que se explicar isso são eles. Agora, a gente não pode ignorar que eles acertaram um lado. Quem errou completamente foi a Brasmarket trazida pelo Paulo Figueiredo. A Brasmarket disse que o Bolsonaro teria 45 e o Lula 30 pontos. E olha, a Brasmarket errou feio. As outras apontaram que o Lula poderia ou não ganhar no primeiro. Ele ficou a 1,5 ponto de vencer no primeiro. Detalhe, como falou o Conrado, que faz um comentário sóbrio, não faz um comentário infantil só querendo brigar, o Lula teve uma votação recorde. Ele teve 57 milhões de votos. Ele teve praticamente o que ele teve na eleição do Alckmin em 2006. Em 2006, quando ele quase se elegeu em primeiro turno, foi a única vez que ele quase se elegeu em primeiro turno, ele teve 48,60. Agora ele está tendo 48,43, porém mais votos, porque o eleitorado é maior. Então ele está tendo uma votação recorde para alguém que é um concorrente, e ele deixou aquele que é o candidato que tem a máquina, que estourou os cofres do Brasil, que quebrou as regras eleitorais para injetar dinheiro no colo do eleitor, atrás dele. Detalhe, Bolsonaro teve 46 na eleição passada, no primeiro turno, agora caiu para 43, mesmo com a caneta na mão, mesmo estourando os cofres para comprar voto de eleitor, ele ficou com menos votos do que na eleição passada e está bem atrás do Lula. O Lula é o favorito. Eu vi que Zoe está querendo falar. Conrado, já recebi aqui formalmente o pedido de direito de resposta de Paulo Figueiredo. Ele me atacou. Você, por favor, encaminhe para mim por ofício. Isso, exatamente. Daqui a pouquinho eu vou passar para a nossa equipe para verificar se você terá ou não direito a esse direito de resposta. Paulinha Carvalho. Eu vi que Zoe Martínez já deu aquele sorrisinho lateral que a gente gosta. Então a palavra é sua, Zoe. Cara, é sério, assim, meu melhor presente é sempre ver a cara do Guga, a cara da derrota. Obrigado. Ele deve estar muito feliz aqui com as representantes que foram eleitas no DF. Damares, senadora, Bia Kicis, federal, a mais votada do DF. Ele deve estar vibrando aqui com as representantes dele agora, durante a Bia, durante esses 4 anos, a Damares, 8 anos aí. Chora mais, Guga, mas é bom. Faz minha segunda-feira melhor, tua cara de derrota. Obrigado. Bom, sobre a onda bolsonarista, Guga, você gosta de ignorar a realidade. Mas ignorar a realidade não faz com que a realidade mude, não é mesmo? E a realidade tá aí. Você ignora, fica à vontade. Mas todo mundo, o Brasil inteiro, sabe que a onda bolsonarista surgiu há muito tempo. E nessa reta final agora de campanha, nesses 2 meses de campanha, todos os dias as ruas lotadas, né? Multidão apoiando o Bolsonaro. Ontem o shopping de BH lotado de pessoas de verde e amarelo, prédios com bandeiras, as bandeiras brasileiras. Então as pessoas, né? A gente viu essa onda bolsonarista
desde sempre, né? As ruas lotadas. O que a gente não viu é a onda do Lula. Essa onda que os institutos de pesquisa insistiam tanto, né? Nessa reta final de colocar, que é a onda do Lula, porque o Lula tá na frente. Nunca vimos essa onda. Nem agora, né? Que ele, no primeiro turno, fechou à frente do Bolsonaro. Eu não vi as pessoas do Nordeste indo pra rua comemorar. Pelo contrário, eu vi muitos nordestinos falando: olha, não xinguem a gente não, porque eu sou nordestino e não votei Lula. Então, a onda bolsonarista existiu desde sempre. A onda que não existe, só na cabeça de vocês e dos institutos de pesquisa, é a onda do lulismo, do lulopetismo. Essa aí tá pra ver, porque até agora, nem agora que o Lula tá na frente, eles conseguiram sair pra comemorar. Mas, gente, em relação à pesquisa agora, que o Paulo Figueiredo falou tão bem, eu queria trazer não só essa preocupação a respeito das pesquisas, né, do problema e da interferência no processo eleitoral que elas têm, mas também sobre a urna. Ontem, várias reclamações aqui no DF chegaram pra gente que as pessoas apertavam 22 para votar na Bia, não aparecia a foto do candidato. Então, hoje no Brasil, a gente não tem só esse problema das pesquisas manipuladas, das pesquisas que tentam induzir o eleitor a votar de X maneira, mas também a falta de transparência na urna. Não estou falando aqui, porque eu sou contra esse processo eleitoral, porque eu sou antidemocrática, não. Eu estou falando aqui da falta de transparência, que numa democracia, né, as pessoas deveriam exigir por isso e não serem chamadas de antidemocráticas. Quem deve ser chamado de antidemocrático é quem não quer dar essa maior transparência. Então o Messário chegou lá e falava: não, se você apertou 22, foi pro seu candidato. Mas como o candidato tem certeza que nem a foto do candidato apareceu. Então hoje no Brasil a gente tem esse problema e a luta, né, que agora esses novos representantes e os que foram reeleitos também vão ter daqui para frente. Já aprenderam em 2018 aí até 2022, eles não focaram tanto como deveriam nessa questão do voto impresso auditável. Quem sabe agora nesse novo mandato eles conseguem desde o início começar a bater nessa tecla, para a gente conseguir ter esse acesso. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão achando que teve fraude. E como a gente resolve esse problema, cara? É uma coisa muito grave numa democracia. Você olhar e falar: eu não confio nesse resultado, eu quero recontagem. Como é que faz recontagem? Não, tem recontagem. Recontagem como? De voto a voto? Hoje no Brasil não é possível votar voto a voto, contar voto a voto. A gente pega o resultado final e essa é a contagem que tem. Isso não é transparência. Então, espero realmente que não os representantes, os novos representantes, os antigos, façam alguma coisa para punir esses institutos de pesquisas, que eles têm que ter mais responsabilidade aí com os números que divulgam, como também bater agora nesses próximos 4 anos nessa tecla do voto impresso auditável, porque a grande parte da população clama por isso. Eles têm o apoio popular, que é o mais importante. Agora tem que ser pautado e discutido e brigarem agora com o Supremo Tribunal Federal, que é um ano muito importante para o presidente, porque ano que vem o presidente vai ter 2 cadeiras no Supremo, o próximo presidente vai poder indicar 2 novos ministros. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do ano importantíssimo que a gente está vivendo? Não apenas porque um que financia ditaduras está querendo voltar ao poder, mas também quem estiver no poder vai indicar 2 cadeiras. Com o ativismo judicial que hoje o Brasil vive, é de extrema importância as pessoas colocarem um presidente que vai colocar juízes que vão respeitar a Constituição Federal. Sem isso, a mudança que as pessoas querem de fato não vai acontecer. Então, olho aí nesse ano tão importante que a gente está vivendo. Então, não é apenas instituto de pesquisa, é também o presidente que a gente vai colocar no poder para colocar 2 ministros que sigam a Constituição e que não interfiram nas discussões do Legislativo quando foram aprovar o voto impresso auditável. Como a gente viu agora que o Barroso foi lá, interferiu e aí não conseguiram aprovar o voto impresso auditável. Então, são vários pontos aí e esse ano é decisivo. Não adianta apenas eleger o Legislativo, foi ótimo aí a renovação que teve, né? A reeleição de vários deputados bons, de senadores ótimos, mas também o presidente da República é a chave para essa mudança a partir de 2023 acontecer. Senão, vai continuar a mesma coisa com esse Supremo. Paulinha, você pediu? Gente, eu tava feliz que parecia que a gente tinha superado a discussão da coisa das urnas. A gente estava celebrando aqui a eleição
das pessoas que já foram eleitas ontem. A gente estava aqui falando de um segundo turno. Eu achei que essa parte aí a gente já tinha superado e reconhecido Paulinha, o resultado. Não, eu acho que a questão da transparência, Zoe, eu acho que você tem razão. É uma discussão para ser feita. A hora que essas pessoas estiverem lá e que comecem com as suas causas, eu acho que essa é uma causa super válida, mas eu achei que para essa eleição a questão das urnas tivesse sido superada e que finalmente a gente tem aí toda uma base eleita, inclusive muito forte do bolsonarismo. Eu achei que essa discussão já tivesse superada, mas não está. Como superar um assunto, Paulinha, que as pessoas ainda têm dúvida? Tem? Como que a gente vai Você tem dúvida? Tem gente que tem dúvida. Tem gente muita das gente eleições. De Muita pedir gente querem vontade de duvidar, voto, Paulinha. Eles Como querem vamos criar, ter não é que eu não tenho dúvida, se não tem voto impresso auditável? Mas você também acreditava nos institutos. Não somos nós que somos contra a democracia. Paulo, mas quem é eu contra acredito o voto nas coisas impresso, que quem é contra a auditoria, a dúvida é saudável. Não, a dúvida é saudável. Desde a discussão sobre leviana. Transparência eu A acho dúvida saudável também. A dúvida leviana mas a gente não é não está saudável. celebrando aqui as pessoas que foram eleitas. A gente não está celebrando aqui uma eleição. Peraí, senão ninguém entende nada. Só um minuto. Vamos organizar aqui. Eu vou te passar com o Adão, só vamos organizar aqui. Paulinha, Zoe... Não, eu estou dizendo aqui, a gente não está celebrando aqui números, por exemplo, de candidatos que, inclusive, são apoiadores do Bolsonaro, da Bia Kicis, de vários, do astronauta, esses números que se confirmam, que vão contra as pesquisas. A gente não está celebrando esses números aqui, e aí a gente está em dúvida, eu fico confusa, eu não estou em dúvida. Eu acho que os institutos de pesquisa erraram grosseiramente. Inclusive, se eu fosse uma contratante de um instituto de pesquisa, eu ia querer que eles me dessem muita satisfação e, quem sabe, não renovar contratos com o instituto. Porque você é honesta. Ué, mas eu estou partindo aqui do princípio que todos nós somos. Estamos celebrando eleições. Todos os jornalistas estão reclamando da questão do Bolsonaro. Eu não vi nenhum que não esteja. Está todo mundo cobrando. Você acha mesmo que... E como cobraram Márcio França na eleição passada? Como cobraram outros erros? Gente, toda eleição tem erro. O resto é teoria da conspiração de quem quer bancar a vítima. Esse pessoal quer bancar a vítima. Peraí, turma, só um minutinho. Calma. Paulinho, peraí, calma. Vamos organizar aqui com muita tranquilidade. Não sei porque vocês estão nervosos. Vamos com calma. Vamos respirar que nem o Bonner aqui, com muita tranquilidade. Por favor, Conrado, é a sua vez, porque de acordo com toda essa fila, a gente precisa ser correto. Por favor, querido. Obrigado. Bom, alguns pontos, tá? A gente viu... vou falar sobre o que todo mundo comentou aí, vou fazer um pontinho rápido sobre cada um deles. Foi falado durante todo esse processo eleitoral que nós teríamos violência, ameaça, tal. A gente viu essas eleições caminhando tranquilamente. Até o Noblar, no jornal O Globo, lá falou que isso aí foi resultado do TSE. O TSE conseguiu umas eleições calmas. Não é o povo. O povo é calmo no Brasil. Toda aquela narrativa de violência era mentirosa, ela não era verdade. Agora os engenheiros de obra pronta estão constatando algo que a gente vem falando há meses durante a campanha. Ponto número 2, as pesquisas do TSE. É tudo uma tabajarice, meus amigos. As pesquisas, quando são registradas lá no TSE, toda vez que sai uma pesquisa, eu pego o número e coloco no TSE. É uma tabajarice. Não tem uma auditoria. Os questionários não são preenchidos, eles não mandam as documentações, não colocam a decupagem dos municípios. Algumas fazem, outras não. A imensa maioria dessas que vocês veem aí, famosas, Datafolha, IPEC, é uma tabajarice o que acontece naquilo ali, e o nosso TSE tem o selo, está registrado no TSE. Não vale pra porcaria nenhuma, porque não tem uma auditoria naquele negócio. Ponto número 3. A gente viu essa discussão política acontecer, e aí vem a parte do ativismo judicial também. No Morning Show aqui em discussão, votos dos evangélicos, votos dos cristãos, mas a gente nunca discutiu o voto dos bandidos, dos traficantes, do PCC. Quando a gente veio agora, surgiu um áudio do Marcola, o próprio Marcola, o líder do PCC, dizendo, olha só, o Lula é um picareta, mas é melhor para nós que ele esteja no poder para facilitar a nossa vida. Um diálogo cabuloso. Não foi nesse sentido, não. O Alexandre de Moraes, eles falaram que preferiam o Lula ao Bolsonaro. Mas ele falou que era por causa da facção. Ele falou como político. Ele até falou da pandemia, que o Bolsonaro foi incompetente na pandemia. Tem isso no diálogo. Não, então tá, ok. E o STF mandou tirar, Alexandre de Moraes mandou tirar. Não pode falar
censura. Chegou até na Folha de São Paulo, porque foi o antagonista, um dos primeiros a colocar isso aí. Daí eles sentiram o golpe. Censura, censura. No dia das eleições, outro ponto que o Guga adora falar aqui do Bolsonaro, que usou a máquina pública. Cara, o Bolsonaro chega a ser ingênuo nessa parte, Guga. Não sei se vocês... Me ouve, porque é importante isso aqui, tá? Pessoal, não sei se vocês já conversaram com um pobre na vida, tá? Já viram um pobre, já conversou com ele, já viu como é que é o cartão do Bolsa Família? É um cartãozinho amarelo escrito Bolsa Família. O Bolsonaro tá colocando todo esse dinheiro que tu fala aí, Guga, num cartão com a propaganda do Lula, escrito Bolsa Família. Só ganhou um cartão novo do Auxílio Brasil, quem perdeu o seu teve que renovar. De resto, todo miserável do Brasil que ganha R$600 do governo federal para não passar fome... E ele mudou o nome para Auxílio Brasil por quê, então? Cara, mas chega, porque ele tem que botar outro nome. Se ele quer ajudar o Bolsa Família, para. Cara, se o Bolsonaro fosse um picareta, um salafrário, um desleal... O cara mudou o nome. Ele cancelava o cartão de todo pobre do Brasil e botava o cartão escrito Bolsa Bolsonaro. Bolsonaro do lado. Ele poderia inventar isso, ele não fez. Bolsonaro. Fica a dica, né, caso... Eu acho que não teria problema nenhum na justiça. Fica essa dica aí, ó. Eu acho que passaria. Conradão, você deveria ser o marqueteiro. É só me chamar que eu ajudo o presidente, que eu quero o fim da esquerda. Meus amigos, olha só. Que bobagem. Colégio, na quinta série, esse aqui era meu livro de português da quinta série, tá? Texto e contexto. Eu guardo ele com muito carinho, porque aqui na entrada ele tem um dizer que inspirou a minha vida, que é o seguinte, ó: sou pelo combate, sempre em toda parte, dos 3 assassinos: a ignorância, o fanatismo e a tirania. Fernando Pessoa. Até hoje eu luto isso aqui. A ignorância de quem espera que o futuro seja melhor do progressismo, a tirania de quem quer regimes totalitários vencendo pelo mundo, tipo e o fanatismo daqueles que não querem enxergar a realidade, querem se submeter ao coletivismo. É isso que eu luto todo meu santo dia. Todos meus livros aqui atrás foram lidos para lutar contra isso, e eu tento fazer isso de maneira não jocosa, não querendo lacrar, porque não é lacrando. Lacrando é muito legal para ganhar like na internet, é muito legal para ganhar seguidor, mas tu não transforma o pensamento do outro lado. Agora é o lado de virar voto. Eu sempre trabalho com cortesia na conversa, porque eu quero convencer o outro lado, porque assim, ó, por que a gente discute com esquerdista na televisão ou na internet? Para mostrar como é que a gente faz um diálogo mais refinado, para convencer o outro lado, com cortesia. É esse meu papel aqui. Né? Quando eu discuto pontos com os esquerdistas, é para mostrar, olha só, o Conrado tem um argumento bom. O Conrado precisa se espelhar em você, inclusive. Perfeito. Esse é o meu objetivo. Deixa eu só finalizar aqui, Paulo. Por favor. Sobre a Zoe de falar de voto auditável. Agora, com a maioria no Senado, a maioria do Congresso, é só fazer um pedido de urgência ali para fazer uma nova votação. Por quê? Porque não é uma cláusula pétrea, né? Então eu acho que a gente tem que ter um momento mais transparente possível. Nas eleições é o momento que a gente abre nosso voto, a nossa liberdade, para que alguém diga o que eu posso ou não fazer, onde eu posso ou não posso ir, se eu posso trabalhar, se eu tenho que ficar em casa. Então eu acho que isso tem que ser da maneira mais transparente possível. Desculpa me estender. Imagina, Conrado, todos os pontos específicos. Eu gostei do Bolsonaro. Esse aí foi sensacional. Zoe, por favor, para a gente fechar. Não, da fala da Paulinha, que ela falou, eu não tenho dúvida. Paulinha, você é uma pessoa dentro de 1 milhão. Tem muitos brasileiros. E esses brasileiros, eles têm o direito de terem a sua dúvida sarada. E a democracia deveria ser isso. Porque se a pessoa respeita de fato o processo eleitoral, defende a democracia, deveria falar, essa pessoa está com dúvida, essa pessoa acha que o sistema eleitoral não é sério, então faz a recontagem para calar a boca dessa pessoa. Não seria mais fácil assim? Não seria melhor para todos? Porque você não tem dúvida, beleza, mas o teu colega que tem dúvida merece ficar com essa dúvida durante 4 anos aí de gestão do próximo presidente? É meio que não é legal. Numa democracia isso não não é que a gente está celebrando pessoas que foram eleitas não por uma pessoa, mas por exemplo, 300 mil que votaram na Bia Kicis, ou por exemplo, mais de 1 milhão e tanto que votaram no Nicolas. Então, se essas pessoas votaram e veem que o seu voto está lá, o seu candidato foi eleito, elas também desconfiam, então, que sejam cumpridos os ritos que não são para essa eleição, são nesse momento em que agora se renova no Congresso, se renova no Senado, e que pode-se sim, como disse
disse o Fernando, eu acho que é válido, vai lá, entra com o pedido, faz uma nova votação, consegue-se aprovação para uma outra eleição que não é essa, isso que eu estou querendo dizer. Eu achei que para essa eleição, essa nossa discussão já tivesse sido encerrada e a gente tivesse num momento de celebrar as pessoas que foram eleitas democraticamente, entendeu? É só isso que eu estou fazendo. Eu acho que eu confio no resultado dessa eleição. Eu não desconfio das votações que aconteceram. Eu acho que é isso mesmo. Até comprovando que esses institutos de pesquisa trouxeram aí números muito errados, e é o que a gente está discutindo até agora, resultado de urna versus pesquisas erradas. Se a gente também não confia no resultado da urna, a gente está discutindo nada, então eu acho meio maluco. Então, assim, a nossa eleição a gente confia, a gente teve os números das pessoas eleitas, e a gente vai ter um segundo turno aí. E a gente teve essas pesquisas que realmente aí, olha, quem contratou pesquisa, gastou milhões de reais aí para ter esse tipo de resultado, deveria estar pedindo dinheiro de volta ou buscando outros institutos. Eles tiveram exatamente o que eles queriam. Deixa eu só responder aí o que a Paulinha falou. Paulinha, é o momento sim de comemorar aí a renovação no Congresso. Eu ontem bebi pra caramba, porque eu estava muito tensa com a eleição da Bia, mas se elegeu aí com mais de 200 mil votos. Foi a mulher mais votada da história do DF e a terceira mais votada, né? Da história do DF, porque tiveram mais dois, o Arruda e mais um na frente dela em outras eleições. Mas de mulher foi a mais votada. É lógico, tem que comemorar. Mas o que eu estou falando é o momento sim de comemorar essas vitórias aí da renovação do Congresso, mas na eleição passada eles prometeram que ia ter voto impresso auditável, e não teve. Eles ficam enrolando o povo brasileiro, e é por isso eu, como uma responsável, eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo aqui, com o que eu defendo aqui, e eu sei que eu represento muitas vozes que não têm oportunidade de falar para tantas pessoas como eu tenho aqui. Então eu tenho obrigação de trazer essas vozes para o Morning Show, e o que as pessoas querem é o voto impresso auditável, não querem ser mais enroladas. Se eu não colocar esse ponto aqui para ser debatido, né, e chegar até esses parlamentares, não vai acontecer nada, vão continuar enrolando a população. E eu, como uma formadora de opinião, uma pessoa que comenta a política aqui, que debate com esquerdistas, eu tenho a obrigação de trazer esse assunto muito válido para cá, porque acabou de acontecer a eleição, tem 4 anos aí novinhos para esse voto impresso auditável ser aprovado. Só que se esses formadores de opinião, né, essas pessoas que têm relevância, que atingem um público muito grande, não começarem a falar disso agora, os parlamentares não vão se mexer. Então eu tenho a obrigação de falar disso aqui, sim. Não estou falando muito que a urna é fraudada, contra o processo democrático, nada disso. Eu apenas peço uma coisa que faz parte da democracia, que é mais transparência. As pessoas têm o direito de pedir mais transparência. E a democracia deveria ter esse dever. O Brasil, como uma democracia, deveria ter o dever de sarar essas dúvidas dessas pessoas. E hoje, no Brasil que a gente vive, a gente não tem. Paulinho Figueiredo, analisamos aqui com a nossa equipe os seus 147 pedidos de direito de resposta. Só que nós acatamos apenas um, então aproveite. Vamos lá, vou fazer bom uso desse direito de resposta. Então vamos lá. Primeiro, fazendo comparação entre o que foi dito aqui no programa a respeito da Brasmarket, do Datafolha e IPEC, porque isso ilustra bastante o estado atual da imprensa. Eu sempre fui fã, Paulo Matias, do Paulinho Pesquisa. Já falei isso no nosso grupo, já falei isso no ar, já falei isso várias vezes. Eu acho que nós deveríamos trazer todas as pesquisas e deixar o eleitor decidir quem tem mais credibilidade. Todas. Eu nunca disse que confiava na Brasmarket. Eu disse que, aliás, para mim, a Brasmarket e o Datafolha tinham o mesmo valor. A diferença é que eu já sabia que o Datafolha não funcionava. O Brasmarket eu ainda não conhecia. Tentar fazer equivalência entre o que eu disse e o que o outro disse aqui, que confiava no Datafolha e no IPEC, é mais uma desonestidade intelectual de quem errou basicamente tudo que disse aqui no ciclo eleitoral e agora ainda quer pagar. E estava certo, igual um povo jogando xadrez que caga no tabuleiro e depois diz que venceu. Ele não consegue segurar o palavreado, ele é muito bom educado. Obrigado, querido. Peraí, vamos lá. Desliga aqui o microfone para mim. Vamos lá, Paulo. Eu não submeto a você, querido. Senta aí quietinho no teu canto. Paulinha, você sabe por que eu trato você com respeito? Porque eu acho você intelectualmente honesta. E essa é a diferença. Essa é exatamente a diferença. Todas as perguntas que você faz aqui, elas são carregadas de curiosidade em relação à realidade. Quando você falou aqui na semana passada
Mas, Paulo, por que os veículos de imprensa contratariam institutos de pesquisa que erram? Os veículos de imprensa, por que eles fariam isso? E eu te respondi, porque os veículos de imprensa, que são os contratantes, eles não querem que eles acertem a realidade, eles querem que eles influenciem a realidade. E foi precisamente isso que aconteceu. Eu afirmo para você categoricamente que, e eu afirmo isso com dados, porque eu acompanhei o tracking do presidente Bolsonaro, que os institutos de pesquisa apresentaram dados incorretos, e eu estou tendo muito cuidado com as minhas palavras aqui, apresentaram dados incorretos para influenciar o eleitor em direção ao voto útil no Lula. Caso os institutos de pesquisa não tivessem feito isso, o Lula terminaria numericamente atrás do Bolsonaro no primeiro turno. A única razão pela qual o Bolsonaro não terminou à frente do Lula no primeiro turno foi justamente pela influência dos institutos de pesquisa que desidrataram o Ciro Gomes de forma assombrosa. Assombrosa. E isso foi dito pelo próprio Guga aqui no programa. Pelo próprio Guga, que as pessoas estavam caminhando em direção ao voto útil. Foi dito pelo Lavareda, pelo Antônio Lavareda, de um dos institutos, acho que do IPESP ou alguma coisa assim. Então, assim, o objetivo final foi alcançado. E a prova disso é que eu garanto a você que a Rede Globo, talvez ainda neste ciclo eleitoral, e a Folha de São Paulo, continuarão contratando o Datafolha e o IPEC. Ora, se eles quisessem fazer o que você disse, apresentar a realidade para o eleitor, eles iriam atrás do instituto que errou menos. Talvez o Paraná Pesquisa, que foi descredibilizado aqui pelo nosso colega, talvez, se fosse esse o objetivo. Agora, um ponto rápido e final a respeito da discussão que Paulinho, você estava deixa eu só, antes do seu ponto, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News para vocês que nos acompanham, são 11 horas e 14 minutos. Vamos lá, Paulo. Um ponto rápido e final. Existe, na discussão que você estava tendo com a Zoe, que eu acho oportuna, existe um grande número de eleitores, neste momento na internet, desconfiados da forma como o processo eleitoral ocorreu. Eles estão desconfiados por vários motivos. Primeiro, porque o TSE fez de tudo nesse processo para não dar transparência ao processo eleitoral. De lobby no Congresso para impedir a votação do voto impresso, até mentira, que foi desmentida, inclusive, em palestra internacional do Barroso, dizendo que o voto impresso era retrocesso, que a apuração seria feita toda por voto impresso, um bando de mentira que foi repetida pela imprensa. Então, associada a observadores internacionais que não são isentos, ex-ministro de amiguinho do Lula visitando Celso Amorim, os tais observadores internacionais. Pessoas, isso gera desconfiança. E, mais, também não deixaram e quiseram calar a discussão feita na imprensa. O único veículo de imprensa que debateu isso com honestidade em toda a mídia foi a Jovem Pan. A única cobertura honesta nessas eleições, com muito contrapontos, trazendo esses fatos, foi a da Jovem Pan. Existe um grande número de pessoas desconfiadas. Eu acho que, neste momento, não temos evidências para falar em direção de fraude. Eu posso até, se vocês quiserem, enumerar quais são as principais teorias que estão rolando na internet em relação à velocidade. A gente fala disso daqui a pouco, Paulinho. Só me dá um tempinho aqui, que o Aros está aqui junto com a gente. Eu queria dar o direito de resposta para o Guguinha. Vamos lá, Guguinha. Olha, eu fui agora mais uma vez taxado como alguém que acredita nas pesquisas e, de fato, eu acredito nas pesquisas. Vamos relembrar o que as pesquisas apontaram, as que pelo menos a gente trouxe aqui para debater. Elas apontavam que o Lula poderia vencer no primeiro turno, mas havia uma tendência de segundo turno maior. Na opinião de todo mundo, um dia antes, era que provavelmente ia ter segundo turno, porém com chances de acabar no primeiro turno. Apontava que Bolsonaro estava em segundo, que Ciro poderia provavelmente acabar em quarto. Isso tudo, gente, aconteceu. O Lula quase venceu, faltou 1,5 ponto para ele vencer no primeiro turno. O Bolsonaro acabou em segundo e o Ciro foi desidratado e acabou em quarto. O que está se discutindo agora é que esse voto do Ciro que se desidratou, pelo jeito, foi para o Bolsonaro. O voto útil do Ciro não migrou ainda para o Lula, migrou para o Bolsonaro. Isso é uma teoria, não sabemos ainda. Tudo agora é incipiente, acabou de acontecer. Mas o fato é que o que as pesquisas mostraram aconteceu. O erro foi na votação do Bolsonaro. Ele teve 6 pontos a mais do que o que as pesquisas mostravam. Com certeza, né, Guga? Aqui em São Paulo também, né? O Haddad e Tarcísio. Peraí, Zoe, só um minutinho, meus amores. Então, assim, direito de resposta concedido. Se a gente for ver o desenho está correto. Se a gente for ver um dos pontos, que é o do Bolsonaro em específico, está errado. Eles precisam entender o que eles não captaram aí. Esse bolsonarismo que cresceu e que fez o Bolsonaro eleger uma bancada gigantesca.
política. Agora, a gente tem que ver que essa bancada não foi eleita apenas graças ao bolsonarismo. Tem o bolsonarismo, que é muito forte, e tem o orçamento secreto, que é muito forte também, e ajudou boa parte da bancada do PL, que era já de 76, a se reeleger e a chegar agora a 99. Então bem. A gente tem todo um conjunto da obra aí. E eu peço, por favor, Paulinho, mantenha o linguajar, Paulo. Vamos tentar manter aqui uma discussão sobre